Lembra da primeira vez que tentou entender a Trindade e sentiu como se a fé tivesse esbarrado em um muro? Aquela sensação de, meu Deus, como isso faz sentido? É mais comum do que parece. Admitir a dificuldade é o primeiro passo, porque a Trindade não se encaixa na lógica humana, é revelação divina. Mas é justamente nesse mistério que encontramos algo profundo e transformador. E é exatamente isso que vamos explorar hoje. Sem complicação teológica, a proposta aqui é mostrar como Pai, Filho e Espírito Santo se manifestam de formas diferentes, mas permanecem um só Deus. Vamos usar experiências pessoais, analogias visuais e textos bíblicos que muitas vezes passam despercebidos. Tudo isso para que você possa enxergar a Trindade não apenas como conceito, mas como presença real na vida. A ideia é sentir a profundidade sem perder a clareza. Ao longo deste vídeo, a promessa é transformar confusão em compreensão, teoria em vivência. Cada exemplo, cada analogia, cada experiência pessoal será uma ponte para enxergar a Trindade de forma concreta. E, se prestar atenção, será impossível assistir sem começar a perceber Deus de maneira diferente. Mas antes, precisamos voltar à Bíblia, ao início de tudo, para entender onde esse mistério se revela. Deus é um, mas ele se revela como Pai, Filho e Espírito Santo. É como uma mesma luz com 3 formas de brilhar. Explicar isso não é apenas esclarecer uma doutrina, mas entender como essas manifestações impactam a vida cotidiana. É a diferença entre conhecer o mapa e percorrer a trilha. E essa compreensão transforma a fé em algo vivo e aplicável. O propósito aqui é desmistificar a Trindade, mostrar que ela é bíblica e que sua compreensão prática muda atitudes, decisões e relacionamentos. Cada elemento da Trindade tem um papel específico, mas todos trabalham juntos em perfeita harmonia. Essa revelação ajuda a enxergar a presença de Deus de maneira tangível, mesmo nos detalhes mais simples da vida diária. Mais do que conhecimento, essa introdução prepara o coração para experimentar a Trindade de forma pessoal. Cada exemplo será como abrir uma janela para perceber algo que sempre esteve presente. E essa percepção será o alicerce para mergulhar nas histórias, analogias e experiências que virão a seguir, trazendo clareza e conexão emocional. Quando lemos "Façamos o homem à nossa imagem", em Gênesis, é fácil perceber a pluralidade. Não é um detalhe isolado, mas um sinal da presença de múltiplas pessoas em um Deus único. Essa passagem ganhou outro significado quando foi relida à luz de toda a Bíblia, revelando uma unidade complexa e intencional. Cada palavra carrega profundidade que só se percebe com atenção e reflexão. A ideia de Deus conversando consigo mesmo parece estranha à lógica humana, mas faz sentido dentro da revelação divina. É um diálogo silencioso que mostra planejamento, intenção e relação desde o início. Como em uma orquestra, cada instrumento tem sua função, mas todos seguem a mesma sinfonia. Perceber essa presença discreta da Trindade muda a forma de ler a criação. Essa compreensão ajuda a enxergar a ação de Deus de forma contínua e intencional. Cada detalhe da criação reflete planejamento, cuidado e propósito. E essa percepção prepara o terreno para entender Jesus como o Verbo, aquele que se conecta diretamente à criação e revela o plano do Pai. João 1:1 nos apresenta Jesus como o Verbo, ativo desde o princípio, antes da criação. É como perceber que o protagonista de uma história já estava nos bastidores desde a primeira página. Ele não surgiu apenas em Belém. Participou do início de tudo, dando forma e sentido à criação. Isso transforma a leitura da Bíblia, mostrando que Jesus não é um capítulo isolado, mas a essência que sustenta a narrativa. Uma analogia útil é pensar em um autor, sua palavra e a história criada. O autor imagina, a palavra expressa, e a história impacta quem lê.
Nenhum deles existe isoladamente, mas todos formam uma unidade funcional. Da mesma forma, o Verbo revela quem Deus é, trazendo luz e compreensão. Esse entendimento transforma a fé de teoria em experiência viva. Perceber Jesus como Verbo também aproxima do divino de forma prática. Ele não é apenas passado, mas presente, sempre atuante. Reconhecer isso fortalece a oração, a confiança e a capacidade de discernir os planos de Deus. Essa revelação prepara a mente e o coração para perceber o Espírito Santo em ação, movendo-se sobre o vazio da vida. Em Gênesis 1:2, o Espírito paira sobre as águas, antes mesmo de a luz existir. É uma presença silenciosa, mas ativa, mostrando que nada começa sem o sopro divino. Essa imagem é como alguém preparando um cenário antes da grande apresentação, organizando o caos com cuidado. A ação do Espírito é contínua, discreta e poderosa, marcando o início da criação. Nos momentos de caos na vida cotidiana, é possível sentir essa presença de forma pessoal. O Espírito atua para organizar, consolar e renovar, transformando o que parecia vazio em algo cheio de propósito. É a mesma presença que esteve no início da criação, agora presente dentro da história de cada pessoa. Perceber isso transforma a visão da própria fé. Essa compreensão desperta esperança e confiança. Se o Espírito transformou o caos em cosmos, pode fazer o mesmo na vida de cada um. Sua ação é silenciosa, mas eficaz, e nos lembra que a Trindade não é apenas conceito, mas experiência real e contínua. E essa percepção prepara o caminho para explorar como esses três podem ser um só ao mesmo tempo. O Sol é um só, mas se manifesta de maneiras diferentes: luz, calor e essência. A luz revela, o calor transforma e a essência sustenta tudo. É a forma mais simples de perceber a unidade na diversidade. Assim como Deus, que é único, mas age em três manifestações distintas. Essa imagem ajuda a compreender algo que a mente humana costuma achar impossível. A luz representa o Filho, que revela e ilumina. O calor simboliza o Espírito Santo, que transforma e aquece de dentro para fora. A essência nuclear do Sol corresponde ao Pai, fonte de tudo. Cada manifestação tem um papel específico, mas todos são um só Sol. Essa analogia conecta visão, experiência e compreensão espiritual. Perceber essa analogia torna a Trindade tangível. Ninguém olha para a luz ou sente o calor e questiona a unicidade do Sol. Assim também acontece com Deus. Múltiplas manifestações, uma essência. Mas ainda existem outras formas de compreender, mais íntimas e pessoais, que tornam a Trindade ainda mais próxima da vida real. O reflexo no espelho ajuda a perceber três manifestações de uma mesma identidade: o ser real, a imagem refletida e o impacto que se causa nos outros. Todos diferentes, mas inseparáveis. É uma analogia que aproxima a compreensão da Trindade da experiência cotidiana. Cada pessoa consegue se identificar de alguma forma, tornando o conceito mais palpável. Essa reflexão mostra que a presença de Deus se manifesta de forma múltipla e complementar. O Pai na essência, o Filho como revelação e o Espírito como ação transformadora. Assim como em momentos de crise, cada reflexo tem um papel específico. Entender isso ajuda a perceber a unidade na diversidade e a profundidade da experiência espiritual. Muitos se conectam emocionalmente com essa analogia, porque já vivenciaram olhar para si mesmos e perceber diferentes dimensões da própria presença. A Trindade se torna uma experiência tangível, Deus atuando em nós de várias formas, simultaneamente. Mas existe ainda uma analogia poética, capaz de tocar a alma de maneira ainda mais profunda. A música traduz o divino como poucas coisas. O Pai é o compositor, que cria e sonha. O Filho é a partitura ou letra, revelando a intenção de Deus. O Espírito é o som que chega até nós,
tocando o coração e transformando a experiência. Cada elemento atua de forma específica, mas todos formam uma obra única e completa. Quando a música toca, o impacto é imediato. Emoção, reflexão e transformação acontecem simultaneamente. Assim é a Trindade. Cada pessoa divina manifesta sua presença de forma distinta, mas não isolada. O som revela, aquece e sustenta, assim como a ação de Deus na vida real. Essa analogia conecta sensibilidade, experiência e entendimento espiritual. O impacto da música mostra como o Espírito trabalha, leva a mensagem do Pai, revelada pelo Filho, até o interior da alma. É a presença ativa, invisível mas concreta, que transforma pensamento, emoção e ação. Perceber isso prepara o coração para enfrentar os erros comuns sobre a Trindade e entender seu papel na vida prática. A ausência da palavra Trindade não diminui a verdade que ela representa. É como a palavra gravidade. Não está na maçã que cai, mas o efeito está lá. Essa compreensão ajuda a enxergar a presença do Pai, Filho e Espírito nas Escrituras, mesmo sem um termo técnico. A essência supera o nome e o impacto é real. Mapas antigos não nomeiam todos os rios, mas mostram o caminho. Da mesma forma, a Bíblia revela a Trindade por suas ações e relações. Ignorar isso é perder a riqueza da revelação divina. Cada manifestação da Trindade é observável em contextos distintos, mesmo sem um rótulo explícito. Perceber isso traz liberdade. Não é necessário debater palavras, mas experimentar a ação de Deus. Assim como a gravidade mantém tudo unido, a Trindade sustenta a criação e a vida pessoal. Esse entendimento prepara para compreender outros equívocos, como negar a divindade de Jesus ou reduzir o Espírito a uma força. Negar que Jesus é Deus é incompatível com os textos bíblicos. João 10:30 e João 8:58 deixam claro que ele é divino. Ou ele é Deus, ou seria o maior mentiroso da história. Reconhecer isso fortalece a fé e dá segurança na confiança que se deposita em Cristo. É uma verdade que transforma a compreensão da redenção. A analogia do médico confiável ajuda a entender. Se Jesus não fosse Deus, toda a fé seria arriscada. Mas ele é digno de confiança total, garantindo segurança e direção. Essa clareza muda a prática da fé, tornando cada decisão ancorada em uma presença confiável e viva. Compreender a divindade de Jesus aproxima do divino e transforma a experiência espiritual. O Filho não é apenas exemplo ou professor, mas ponte concreta para o Pai. Essa revelação prepara a percepção da ação contínua do Espírito Santo, tornando a Trindade viva e presente na experiência cotidiana. Reduzir o Espírito a uma força impessoal é ignorar sua atuação pessoal e relacional. Ele ensina, consola e intercede, como um amigo sábio ao lado de cada um. Essa presença transforma decisões, pensamentos e ações, tornando a fé prática e viva. Nos momentos de dúvida, o Espírito mostra clareza e direção. Ele atua com discernimento e amor, guiando como uma bússola confiável. É a presença contínua que confirma o que o Pai planejou e o Filho revelou. Essa experiência transforma a percepção da Trindade. Entender a ação do Espírito permite enxergar como cada pessoa da Trindade atua em harmonia perfeita. O Pai sonha, o Filho revela e o Espírito realiza. Ignorar essa presença é perder a experiência plena da fé, deixando de viver o que foi planejado desde o princípio. O Pai nos vê antes mesmo de existirmos, como um arquiteto planejando cada detalhe da criação. Cada vida tem propósito e intenção, mesmo quando não compreendemos totalmente. Reconhecer isso traz segurança, mostrando que nada é por acaso. É a base que dá sentido à jornada espiritual. Nos momentos de incerteza, o planejamento do Pai oferece paz e direção. Ele já havia sonhado com respostas e oportunidades antes que surgissem os problemas. Entender isso
transforma desafios em aprendizado e confiança, preparando o coração para a ponte do Filho. A obra do Pai é completa e intencional, mesmo que invisível. Cada detalhe da vida faz parte de um projeto maior, como apreciar um quadro de longe. Perceber isso abre espaço para receber a ação do Filho e do Espírito de forma concreta e transformadora. Jesus atua como ponte que conecta o céu à terra, tornando possível o encontro com o Pai. Cada travessia renova e transforma, tornando a fé prática e acessível. Entender isso muda a oração e a percepção da presença divina. Em decisões difíceis, Ele já abriu caminhos invisíveis, guiando cada passo. O amor de Jesus não é distante, mas ativo e próximo. Essa compreensão desperta a confiança e revela a ação contínua do Espírito Santo dentro de nós. A travessia com Jesus transforma a pessoa de dentro para fora. Não é só sobre chegar ao outro lado, mas renovar o coração e a mente. Essa experiência prepara para perceber a presença contínua do Espírito, completando a ação da Trindade na vida cotidiana. O Espírito Santo habita dentro de cada um, trazendo direção, consolo e transformação. É a presença que torna a Trindade prática, pessoal e contínua. Sentir isso muda atitudes e decisões, tornando a fé vivida, não apenas entendida. Em decisões e desafios, Ele age como guia confiável, trazendo clareza e discernimento. Essa presença ativa confirma o que o Pai planejou e o Filho revelou, tornando cada experiência espiritual completa e harmônica. O Espírito não apenas consola, mas também capacita, inspira e desperta criatividade. É a presença contínua que torna a Trindade real e aplicável na vida diária, transformando pensamentos, ações e relacionamentos. Entender a Trindade é viver o amor do Pai, a salvação do Filho e a transformação do Espírito. Essa percepção muda decisões, atitudes e relações. A fé deixa de ser teoria e se torna prática, afetando a vida cotidiana. Cada pessoa se conecta de forma diferente. Alguns percebem mais o amor do Pai, outros a ação do Espírito, outros o Filho que transforma. Mas todos trabalham juntos, revelando unidade e harmonia. Essa compreensão desperta reflexão sobre qual aspecto da Trindade é mais negligenciado em cada vida. A verdadeira transformação acontece quando cada pessoa da Trindade é reconhecida e vivida. A experiência não é teórica, mas prática e cotidiana. E isso desperta a curiosidade de se aprofundar, viver e sentir a presença de Deus em cada detalhe do dia a dia. Não basta apenas assistir, é hora de viver a Trindade. Compartilhe nos comentários, eu vivo a Trindade, contando sua experiência ou um insight que teve. Essa ação cria conexão, comunidade e compromisso pessoal com o que foi aprendido. Ver outros se abrindo multiplica o impacto. Essa é a forma de transformar entendimento em prática e presença real. Para continuar crescendo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aprender em comunidade fortalece a fé e aprofunda a compreensão da Trindade. Cada vídeo e reflexão contribuem para decisões mais conscientes, relacionamentos mais saudáveis e uma fé mais viva. Engajar-se nesse processo acelera a transformação interior. A Trindade é prática, real e transformadora. Escrever, comentar, refletir e interagir faz parte dessa experiência. A ação gera vivência, e a vivência gera fé viva. Cada passo rumo à presença de Deus torna a caminhada mais clara, intensa e significativa. E esse é o convite final: não apenas entender, mas sentir, viver e compartilhar a presença divina em sua vida.